Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja me assistindo aí da sua casa, trabalho, tá na condução, indo para a escola, indo para a faculdade, seja lá qual for o momento da sua vida que você parou para assistir esse vídeo, para poder assistir a essa aula de Direito Administrativo, eu tenho certeza que Papai do Céu já está te abençoando e você vai alcançar seus objetivos, perfeito? Olha só, para você que não me conhece, sou o professor Geraldo Neto, sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro, e trabalho com a matéria de Direito Administrativo e a parte de legislações aí pelo nosso Brasil afora, perfeito? Nós iremos agora trabalhar num módulo de Direito Administrativo onde nós vamos passo a passo desvendando todos os mistérios dessa matéria aí, tá bom? Lembrando a você que é sempre voltado ao concurso público, sempre voltado em como isso daí vai cair para você na prova, como pode ser cobrado, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegando passo a passo, tudo esquematizado. Você já deve estar acompanhando com o seu material aí na sua casa. Você percebeu que os slides eles estão bem organizados para trazer o entendimento da matéria para você. Agora, o que também você não pode dar mole é o quê? Tem que revisar em casa, tem que estudar, ok? Outra coisa que eu peço para que você faça, acompanhe a nossa aula com um caderninho do lado, porque eu vou fazer inúmeros mapas mentais aqui no quadro para você, perfeito? Vou fazer vários fluxogramas justamente para poder facilitar o seu estudo, ok? Então nós vamos bem devagarinho, bem tranquilo, e eu tenho certeza que a sua aprovação, tá batendo na sua porta, ok? Vamos lá, galera. Dando início aí, a gente vai trabalhar o direito administrativo, perfeito? E aí você começa a ouvir aqueles conceitos, né, de direito administrativo, o que é, da onde vem, aonde integra. Eu já quero que você entenda o seguinte, toda vez que você estiver tratando das relações da administração pública, nós temos um arcabouço legislativo envolvido, perfeito? A gente percebe que nos ramos do direito, que você já deve ter estudado, ou você está começando a estudar agora, você percebe que você tem, por exemplo, eu vou estudar direito penal, eu vou fazer o quê? Eu abro o Código Penal. Eu vou estudar constitucional, eu abro a Constituição Federal. Eu quero estudar direito civil, Geraldo, eu abro o Código Civil. Só que se você parar para prestar atenção, toda vez que você for estudar o direito administrativo, todas aquelas regras, aquelas normas que envolvem a administração pública, tanto em qual vai ser a forma, de que maneira ela vai atuar, entendeu? Quanto às prestações que devem ser fornecidas, perfeito? Relacionadas aos seus servidores, à atuação da administração como um todo, você vai perceber que eu tenho várias legislações soltas aí no espaço-tempo que juntas elas vão formar o direito administrativo. Perfeito? Tranquilo, galera? Então, tem que ficar tranquilo com isso, tem que ficar atento com relação a isso daí, ok? Aí eu falo para você assim, o que é o direito administrativo? Aí você pensa, poxa, Geraldo, você já me deu uma dica. Espera aí, são várias regras, princípios, leis, tá, mas o que seria isso? A gente traz para você aqui agora o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma das grandes administrativistas. A gente sabe que nós temos vários doutrinadores, aí você fala assim, Geraldo, eu vou comprar um livro de doutrina? Você pode ficar à vontade para comprar qual doutrina você quiser, entendeu? Qual você quiser, para você ter o seu acompanhamento ali vocacionado, estudando para concurso. O que eu te oriento a fazer? Assista a nossa aula, faça um bom caderno. E aí, claro, em alguns momentos que você sentir uma certa necessidade de dar um determinado aprofundamento, seja lá qual for o concurso que você esteja buscando, aí sim você pode fazer o acompanhamento com a doutrina. Eu sempre falo para os meus alunos, poxa, qual é a melhor doutrina? É aquela que você se identifica com o autor. Perfeito? E aí você tem que começar a entender como funciona esse mecanismo. Ah, eu gosto da linguagem utilizada pela Maria Silvia Zanella de Pietro. Ah, não, eu prefiro a linguagem do professor Matheus Carvalho. Excelente livro. Ah, eu prefiro do Eli Lopes Meireles, eu prefiro do Carvalhinho. Isso daí vai depender de você. Ok? É óbvio que para alguns concursos de ponta, a gente sabe que em algumas bancas, né, de organização de alguns concursos de ponta, existem pessoas que possuem livros publicados. E aí é uma outra modalidade de estudo que a gente tem que ficar atento para alguns posicionamentos daqueles doutrinadores. Tá bom? Mas o que o tio Geraldo vai trazer aqui para você? Sempre o que for majoritário, sempre aquilo que usualmente cai em concurso público. Torno a
a lhe dizer, o nosso objetivo é preparar um material vocacionado a você ser aprovado em qualquer tipo de prova, tá bom? Então cai para dentro comigo, olha só. O que é o direito administrativo? A Maria Silva Zanella de Pietro, né, peço perdão por chamá-la carinhosamente de Pietro, ela diz aqui, ó, é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Aí você fala assim, Geraldo, eu não entendi absolutamente nada desse conceito. Essa linguagem não faz parte da minha vida. Vem para cá, olha só. Toda vez que você ouvir falar é ramo do direito público, para aqui, tá? Ó, direito público, tá bom? O que você tem que entender? O direito, ele é unidivisível, mas para fins didáticos, ele vai se subdividir em direito público e direito privado. Aí você fala assim, peraí, Geraldo, eu ainda não entendi isso daí. Não tem problema, vamos lá. Olha só, para fins didáticos, tá bom? Aqui, ó, o direito, ele é o que, ó, o direito, ele é uno. Ele é indivisível, mas para fins didáticos, a gente sabe que eu vou ter o quê? O direito público e eu vou ter o direito privado. Ok? Então, eu vou ter tanto o direito público quanto o direito privado. Tá bom? Aí você fala assim, como assim, tio Geraldo? Toda vez que você vira uma relação onde a administração pública atua na qualidade de administração pública e aonde ela vai ter uma série de prerrogativas, correto? Onde a balança não vai estar igual, nós temos o ramo do direito público. Ao passo que, quando regido pelo direito privado, eu estou em pé de igualdade. Nos dois lados, eu tenho o quê? Igualdade entre os envolvidos. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Pensa. Aqui eu tenho uma balança aqui, ó, onde as partes envolvidas não se colocam em pé de igualdade. Ou seja, de um lado eu tenho, por exemplo, a administração pública, onde ela goza de todas as suas prerrogativas. Me dá um exemplo, Geraldo. Por exemplo, quando ela tem a supremacia do interesse público sobre o privado, quando a administração pública ela pode desapropriar um imóvel. Ué, Geraldo, mas aquela pessoa, aquele particular, ele não tem o direito dele de propriedade? Tem. Mas a administração pública, regida por normas de direito público e atuando nessa qualidade, ela vai atuar visando o interesse da coletividade. Então ela pode se sobrepor ao particular. Então ela vai estar o quê? Ela vai ter prerrogativas, ela vai estar em uma posição diferenciada. Ao passo que, quando nós falamos em normas de direito privado, as duas partes envolvidas, elas estão em pé de igualdade. Como assim, Geraldo? Sim. Por exemplo, os dois envolvidos estão, o quê? Em pé de igualdade. Quando a gente fala, por exemplo, no direito comercial, as duas partes, né, o direito empresarial, as duas partes estão em pé de igualdade. Me dá um exemplo prático? Sim. Aqui eu falei da desapropriação. Aqui, por exemplo, eu, professor Geraldo, comprei um carro seu e não lhe paguei. Eu paguei só a metade, fiquei atrasando. Você pode me acionar na justiça para cobrar civilmente esse valor que foi firmado nesse contrato? Pode. Eu, professor Geraldo, vou estar de um lado e você, meu aluno aprovado, servidor público, vai estar do outro lado. Ou seja, existe hierarquia entre mim e você? Não. Ou seja, nós estamos no mesmo patamar de igualdade, seremos regidos pelo direito privado. Estamos juntos? Então, toda vez que você ouvir falar em direito público e privado, a gente sabe que didaticamente a gente utiliza dessa terminologia, tá bom? Ramos do direito público, direito constitucional, o nosso direito administrativo, direito privado, direito comercial. Estamos juntos? Perfeito? Passada essa etapa aí explicativa, o que você faz? A sua casa. Aperta o pause, se quiser copiar o mapinha mental que o titio Geraldo fez aqui agora, você copia. Fora isso, a gente já apaga e dá continuidade à nossa aula, tá bom? Lembrando a vocês, o direito administrativo
É até feio o que eu vou falar para vocês, mas a gente brinca dizendo o seguinte, que é a arte de se aprender o que na prática não se aplica. Você vai identificar que boa parte das atuações, elas são românticas, né? Elas são utópicas. E se você analisar como um todo, você vai perceber que ali, de fato, fala uma coisa muito linda, muito romântica, né? Aquela coisa maravilhosa, mas que na prática nem sempre você vê aplicando. Então, tomem um cuidado muito grande, porque o teu examinador, ele sabe que você vai fazer essa comparação entre a prática e a verdade. Entre a prática, e o que de fato está presente na lei. E aí você vai ver uma série de questões incidindo em cima disso e não pode dar mole, não pode errar. Tá bom? Olha só, continuando com vocês. Então, o direito administrativo é ramo do direito público. Até aqui estamos juntos. Perfeito? Que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública. Então, vamos lá. Então, você já sabe que o direito administrativo, ele é ramo do direito público. O direito é uno e indivisível, mas o direito administrativo é ramo do direito público. E dentro desse ramo do direito público, eu vou ter subdivisões, correto? E essas subdivisões, dentro dela, vão ser integradas por órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública. A gente dá um pause mais uma vez, correto? Limpa o quadro para poder explicar isso para você. Vamos lá. Geraldo, beleza? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor, professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Ah, já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.